Oi, meus amores! Estou iniciando mais um vídeo aqui para o nosso canal. Espero que esteja tudo bem com vocês. Comigo tá tudo ótimo, graças a Deus. E antes de iniciar o vídeo, eu gostaria de convidar você que não é inscrito, se inscrever, deixar o seu like, que vai ajudar muito a minha família. Eu me chamo Sinara, eu sou casada e tenho 3 filhos. Moro em Afogados da Engazeira, que é o interior aqui de Pernambuco. Recentemente eu comecei a gravar minha rotina, porque meu maior sonho, gente, é conseguir crescer aqui na plataforma para tentar mudar a realidade da minha família. Então, se o meu vídeo chegou para você, já me ajuda, que você me ajudando, você vai ajudar toda a minha família. Deixa um curtido, um comentário e nos acompanha nessa nova trajetória. Como vocês estão vendo no título do vídeo, eu vou contar para vocês um pouquinho da história do meu marido, que é uma história triste, gente, é uma história muito triste. Vou contar para vocês. E em outro vídeo eu depois trago assim mais detalhes, né? Porque ele vai saber melhor também contar para vocês. E assim, vamos lá começar a contar a história dele, um pouco da história dele, né? E me ajudem assistindo até o final, porque aí o YouTube entende que o conteúdo é relevante e divulga para mais pessoas. Eu vou contar um pouco resumido e depois vou mostrar um pouquinho da rotina com as crianças aqui em casa, tá bom? Então já fica no vídeo, gente, para ajudar aqui a minha família. Vocês sabem que o meu maior sonho é construir minha casinha. Então eu creio que em nome de Jesus, através do canal, a gente vai conseguir finalizar ela. Eu creio nisso. Meus amores, o meu marido, ele foi separado da mãe dele quando ele tinha 7 anos de idade. Foi assim, os pais dele, dos irmãos dele, né, morava lá em São Paulo. Ele nasceu em São Paulo, em Mauá. E os pais dele não deu mais certo juntos, se separaram. E a mãe dele foi morar em Santa Catarina e levou ele e os outros 3 irmãos dele, né, com ela. E aí o pai dele foi lá, depois de 6 meses que eles estavam morando em Santa Catarina, o pai dele foi lá e pediu para poder passar as férias com ele e com o irmãozinho dele, que tinha na época 4 anos de idade. No caso, ele pediu para levar os dois, que é meu marido e o irmão dele. E a mãe dele permitiu, pensando que quando terminasse as férias ele iria voltar para poder devolver as crianças. E ele não fez isso. Ele pegou o meu esposo. Deixa eu pegar a Elisa. Ele pegou o meu esposo e o irmão dele e trouxe para Pernambuco, gente. E não devolveu mais para a mãe dele. E começou a fazer, né, meu marido sofrer muito, muito mesmo. Antes de vir para Pernambuco, ele voltou, né, para São Paulo. E lá arrumou outra mulher e começou a judiar do meu esposo e do irmãozinho dele. Deixava ele sem comer, batia muito. E na época não tinha, né, telefone, essas coisas assim que desse para alguém se comunicar com a mãe dele. Na época não tinha como. E aí o que ele fez? Porque ele queria voltar com ela, a mãe dele não queria, porque já tinha sofrido muito com ele também. E aí, para se vingar dela, ele pegou e trouxe eles dois aqui para Pernambuco. E foi aí que começou o sofrimento do meu esposo. Por quê, gente? Quando ele chegou aqui, ele começou a judiar demais, demais dele. Ele se envolveu com uma mulher e essa mulher não gostava, né, do meu esposo, porque ele já era espertinho também na época. Vai brincar, mas ele, ô mamãe, vai? Peraí, gente. E aí ela não gostava, né, do meu esposo, então, do meu esposo, e começou, tipo, a questionar tudo que ele falava, tudo que ele fazia. Então, se ele fazia alguma coisa que ela não gostava, ela corria para dizer pro meu sogro, e aí ele batia no meu marido. Isso até os 12 anos de idade dele, ele judiou muito do meu esposo, colocava ele para se ajoelhar em caroço de feijão, deixava ele dormir com fome. Teve um dia que ele saiu para jogar bola e essa madraça dele tinha uma menininha pequenininha e queria que meu marido ficasse cuidando dessa menina. Ele não tinha a liberdade de sair para brincar, ele não podia ir jogar bola com outras crianças porque ele tinha que ficar em casa cuidando dessa filha dela. E aí nesse dia ele saiu para poder jogar bola assim na frente de casa e quando o pai dele chegou, ela correu para dizer a ele. Aí o que foi que ele fez? Colocou ele de castigo. Aí saiu para a pizzaria o meu sogro, a mulher dele, as filhas dela e o meu cunhado, que na época já era maiorzinho, já tinham, se eu não me engano, eram uns 8 anos por aí, ou 9 anos, nem me lembro que ele me disse. Foram para a pizzaria e ele proibiu meu marido de colocar comida na panela, de abrir geladeira.
E ele disse que nesse dia ele chorou demais dentro do quarto, né? Gritando pela mãe dele, pedindo para que a mãe dele, não sei, de alguma forma tentasse buscar ele. E aí ele chorou muito. Aí chegaram da pizzaria e o meu sogro foi e falou, né, para a mulher dele para dar comida para ele, porque ele não tinha comido ainda. E aí ele foi aguentando, gente. Ele foi aguentando, ele sofrendo, apanhando. E o que mais revolta é que a população via, os vizinhos viam e ninguém denunciava. Ninguém denunciava. E chegou um dia que ele não aguentou mais. Ele não aguentou mais. E aí que ele fez? Ele pegou e resolveu fugir de casa. Com 12 anos, gente, fugir de casa. Ele pegou, botou as coisas dele numa bolsa e saiu de casa. E ele ficou morando na rua. Aí ficava na calçada com uma bolsa. Ele disse que um dia choveu demais, choveu muito, começou a molhar as coisas dele, não sabia para onde ia. Aí tinha pessoas que se compadeciam, deixavam ele dormir uma noite na casa, sabe? E ninguém denunciava. Isso é o que causa mais revolta. Muita revolta, porque ninguém fazia nada. E ele começou a sofrer muito desprezo das pessoas por ver ele naquela situação. As pessoas não tinham, sabe, a sensibilidade de olhar assim para ele, ver que era uma criança que estava precisando de ajuda naquele momento. E teve uma época que a mãe dele conseguiu se comunicar com a escola. Isso, ele estava com 12 anos, foi antes dele fugir de casa. E a escola passou o número do telefone do pai dele. E o que foi que ele fez? Cortou a linha telefônica para ela não conseguir contato com eles. Aí, passado o tempo, né, que ele foi pra rua, ficou na casa de um, ficou na casa de outro, ficava pelas ruas, pelas calçadas e ninguém ajudava, ninguém. Isso é o que causa muita tristeza. E ele ficou assim até os 15 anos de idade dele, que foi quando a avó dele, uma prima dele que morava na casa que era da avó, que a avó dele já tinha falecido, chamou ele para ir morar lá. Que ela ia desocupar a casa e pediu para ele morar lá, justamente para mudar a situação dele. E ele foi, ele estava com 15 para 16 anos. Ele ainda não tinha recuperado o contato com a mãe dele. E aí ele foi. E aí, sabe o que foi que aconteceu? Depois que ele estava morando na casa, o pai dele se separou da mulher e foi para onde? Para a mesma casa, porque não tinha para onde ir. Aí queria chegar lá e já colocar autoridade sobre ele. Aí ele foi e disse para ele, aqui não, eu cresci e aqui você não vai mais me bater e nem vai bater mais o meu irmão. Porque assim, o irmão dele sofreu, mas não foi o tanto que ele, porque a madrasta gostava do irmão dele, entendeu? Já do meu esposo não gostava, porque ele já era mais esperto, já questionava as coisas, né? E ele falou pra ele, pro pai dele, você não vai mais me bater porque agora eu cresci. Aí foi quando o pai dele parou, sabe? Mas mesmo assim ainda continuava humilhando, expulsava, ainda expulsou ele uma vez da casa, ele disse que não ia sair. E ele ficou nessa situação até ele me conhecer. Até ele me conhecer, gente. Foi uma vida muito sofrida, porque ele não tinha alimento em casa. Ele foi trabalhar uma vez numa oficina para ganhar R$ 40 a semana. Já chegou a dormir dentro de um banheiro de madeirite, porque não tinha onde dormir. Comia cuscuz seco. Às vezes ele disse que passou um dia comendo um pacote de bolacha, aquelas bolachas de água e sal. Nossa, foi muito sofrimento na vida dele, sabe? Por isso que hoje ele valoriza tudo que ele tem, ainda que ainda seja pouco, mas para ele é muito, porque ele nunca teve nada disso. E quando eu conheci ele, ele ainda vivia numa situação muito difícil e ninguém acreditava nele. Mas quando eu conheci ele, eu acreditei. E eu sempre incentivei ele, sabe, a buscar os sonhos dele, a lutar por aquilo que ele queria. Eu acreditei nele. E eu acredito que é por isso também que a gente deu muito certo, né? Porque eu já vivi, assim, um trauma, né? De certa forma também, no primeiro relacionamento. E ele tem esse trauma que ele carrega da infância. E aí a gente se uniu, eu confiei, eu acreditei no potencial dele, eu disse, você consegue. Ele queria até no começo desistir do nosso relacionamento, porque ele não estava conseguindo emprego e tudo. Aí eu disse, não, a gente vai conseguir junto, né? E aí depois faz 8 anos, né, que a gente tá casado, e nós se juntamos
E quando foi o ano passado ele conseguiu... Calma, mãe, ele conseguiu reencontrar a mãe dele. E depois eu vou contar pra vocês tudo como foi. Contei mais resumida a história, mas eu vou trazer ele aqui no canal pra contar pra vocês direitinho como tudo aconteceu. E aí vocês vão saber mais detalhadamente. Aí eu vou mostrar pra vocês um pouquinho do que eu for fazendo aqui em casa. Vai ser coisa rápida, né? Porque senão o vídeo vai ficar muito longo. E é isso, meus amores. Em outro vídeo eu trago... mamãe vai dar. E ela já quer mamar. E mostro tudo conto tudo pra vocês, tá? Quer? Gente, eu vou levantar minha cama pra varrer embaixo. Tem muita poeira, muita poeira mesmo. Aí eu vou mostrar pra vocês hoje só organizando aqui o meu quarto. Dando uma arrumadinha. E vou ver aqui o que eu vou mostrar pra vocês. Porque senão o vídeo fica muito longo, né? E aí vocês deixam sugestões também do que vocês querem que eu grave aqui no canal, tá bom, meus amores? There's not much to do when all I can is thinking about you. Not doing well, don't know where you are, 'cause you're not here. It's been way too long. If I could lay down beside you, I would, when nothing really matters. That's all I wanna do. I hope that you are safe and that I will see you soon. If I could lay down beside you, I would, I would, I would, I would. We talk on the phone. Como que tá embaixo? Tudo. De... Um garfinho e um facão. Aqui sempre é muita poeira mesmo. Aí eu varri aqui o chão. Aí eu tô pensando em passar o aspirador aqui, ó. Deixa eu ver se a claridade deixa eu mostrar. Aqui embaixo da cama. Ó a minha ring light como que tá. Tô pensando em passar. Não sei se alcança ali. Mas eu vou tentar passar aqui pra limpar pelo menos embaixo dela, né? Vou passar um paninho aqui no quarto pra tirar toda a poeira. Vou limpar o ventilador também, que tá com muita poeira. E é isso, meus amigos. Aspirador aqui. Esse aspirador é da minha mãe. É muito bom. Aí eu vou passar na cama e vou ver se eu consigo passar embaixo do guarda-roupa também. Aí já tem a nenenzinha aqui que tá querendo testar, não é, neném? Aí vou ligar ele aqui agora pra poder passar aqui embaixo da cama, e eu vou passar também aqui embaixo do guarda-roupa, que tem muita poeira e a vassoura para pegar é muito ruim.
no quarto. Agora eu mudei a cama de lugar, mas eu acho que não vai dar certo. Gente, tem um monte de pano aqui que eu vou dobrar. Eu acho que não vai dar certo não, porque aí quando eu for arrumar o berço, não vai ter como. Aí mais tarde eu vou desfazer tudo isso. Mas eu gostei do espaço que ficou aqui, ó, no meio. Eu gostei do espaço, mas o berço atrapalhou, né? Mas ia ficar bem legal. O que eu faço? Se eu deixo aqui mesmo, eu gostei, até porque se eu for colocar a Elisa pra dormir, ia ser bom, que a cama ia ficar encostada aqui no berço, né? Que eu vou tentar acostumar ela no berço. O que vocês acharam dessa cama aqui, desse lado? Vocês acham que eu deixo aqui mesmo ou eu coloco da forma que tava antes? Me ajudem. Meus amores, eu vou encerrar esse vídeo por aqui, porque senão o vídeo vai ficar muito longo, né? E aí, depois, se vocês quiserem saber mais, assim, a respeito da história do meu marido, porque ele, nada melhor do que ele pra contar pra vocês, né? Porque aí ele vai saber contar tudo detalhadamente, como aconteceu. E aí vocês vão entender melhor também, mas foi uma história muito sofrida. Até hoje ele carrega muitos traumas, né? Mas ele já, assim, já conseguiu melhorar bastante, principalmente depois quando ele viajou lá para casa da mãe dele. Ele conseguiu entender melhor tudo, porque aí ela contou para ele. A irmã dele, a mais velha, que no tempo ela já tinha 10 anos de idade, ela também viu como tudo aconteceu, ela também conversou com ele. Então, hoje ele entende muita coisa e muita dúvida que ele tinha foi esclarecida, né? E hoje ele tá muito melhor do que ele tava antes, porque ele sofria muito, né? Hoje ele também não quer muito contato com o pai dele. E eu não tiro a razão dele, gente. Eu não tiro, né? Por vários motivos, né? Vários motivos, ele não quer contato. A mesma coisa é o irmão dele também, que infelizmente o irmão dele, ele herdou todos os traços do pai. É uma pessoa muito ingrata, sabe? Uma pessoa que quer que você faça as coisas por ele, mas ele mesmo não faz nada por ninguém. E o que você faz por ele, ele te retorna com a ingratidão. Ele puxa pro pai dele, né? Enfim. Então foi isso, meus amores. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixa o like e se inscreve no canal, tá bom? Um abraço, gente. Até o nosso próximo vídeo.